Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O nosso IL Flash começa com uma republicação de um texto que nós já tínhamos publicado há algum tempo atrás, sobre uma situação muito estranha que acontece graças à influência do progressismo político em São Francisco, nos Estados Unidos. São Francisco virou piada progressista nos Estados Unidos. É um texto que foi publicado originalmente pela página Liberalismo Brazuca. O texto diz que recentemente a sátira começou a integrar a realidade de maneira feroz. Em junho do ano passado, na verdade retrasado, né? A Câmara Municipal de São Francisco descriminalizou, entre aspas, porque reduziu muito a gravidade penal do ato, a prática conhecida como shoplifting, que seria traduzida para algo como furto em lojas. Um crime tão comum nos Estados Unidos que rende para si um termo próprio no linguajar norte-americano. Nos áreas progressistas de São Francisco, essa prática de você furtar uma certa quantidade, valores abaixo de $950, né, foi considerada uma prática não violenta e, por isso, libera geral. Vamos deixar que as coisas rolem soltas, né, seguindo os preceitos da corrente do abolicionismo penal. A medida, que foi aprovada em poucos meses, mostrou rápido resultados imediatos no incentivo, encorajamento à prática dos furtos. Então, fica aí um exemplo prático das consequências nefastas desse tipo de corrente de pensamento, desse tipo de teoria. Contra tais sandices, vamos aprender com alguns bons exemplos de lideranças que vêm em sequência no nosso IL Flash de hoje. Em primeiro lugar, um artigo do Major do Exército Tiago Pedreira de Lima. O que podemos aprender sobre liderança com Margaret Thatcher? Recentemente, o Tiago leu o livro Liderança segundo Margaret Thatcher, uma obra escrita pelos britânicos Niall Gardner e Stephen Thompson, em que eles fazem um breve relato da carreira política da Dama de Ferro e produzem uma obra panfletária de ideias políticas conservadoras. O livro foi publicado originalmente em 2013, durante o segundo mandato de Barack Obama, e incita os conservadores norte-americanos, sejam líderes políticos ou cidadãos comuns que professam o conservadorismo, a se empenharem na defesa dos ideais de Thatcher para reconduzir um republicano ao Salão Oval, que de fato aconteceu em 2016, né, com a vitória eleitoral de Donald Trump. Nesse artigo, o Tiago extrai desse livro, dessas lições de Margaret Thatcher, uma série de ensinamentos de liderança que, na visão dele, podem extrapolar a política norte-americana especificamente. A Thatcher exerceu uma liderança mundial que não só influenciou os rumos da geopolítica na Guerra Fria, mas também inspirou pessoas comuns a se tornarem protagonistas das suas próprias vidas e não viverem na dependência da tutela de estados paternalistas. Então, uma série de exemplos de liderança dados pela própria Margaret Thatcher é elencada aí pelo Tiago no seu artigo. Ele tenta extrair consequências práticas disso para as nossas vidas cotidianas e para a defesa da agenda da liberdade. Aí, também partindo de uma liderança, nesse caso intelectual, nós temos um alerta contra um problema real, concreto, da sociedade ocidental contemporânea. É o artigo do Roberto Rachevsky, o alerta de Ayn Rand precisa ser levado a sério. Ayn Rand, a pensadora objetivista russo-americana, que defendeu essa filosofia erigindo o egoísmo como um fundamento do seu sistema ético, o egoísmo racional, era uma grande defensora do capitalismo, da economia de mercado. Ayn Rand alertava para o fato de que, apesar de os Estados Unidos, por exemplo, como bastiões do Ocidente, serem a sociedade mais livre, mais desenvolvida do tempo em que Ayn Rand se manifestava, em que Ayn Rand escrevia e discursava, ao mesmo tempo já havia sinais de aberturas, de brechas abertas ao paternalismo, ao inchaço da máquina do Estado, a penetração do Estado na vida dos cidadãos, e Ayn Rand dizia que isto era um alerta, era um sinal para os riscos que as próprias sociedades ocidentais correriam de mergulharem na decadência, caso não brecassem esse processo da maneira que pudessem. E muitos efeitos do inchaço do welfare state
e desse apelo por líderes populistas e por um Estado mais inchado já são sentidos na sociedade contemporânea. Então, esse é o alerta de Ayn Rand. Ainda sobre Ayn Rand, um artigo do João Luiz Mauad, A Sabedoria de Ayn Rand. O Mauad, na sua série de abordagens sobre grandes pensadores, com citações extraídas das suas obras, ele traz nesse texto um elenco de frases, de citações da filósofa russo-americana que o Rachevsky acabou de abordar. E Ayn Rand ainda é um assunto no artigo seguinte do Roberto Rachevsky também. Quer defender a liberdade verdadeira? Comece lendo Ayn Rand. É o Rachevsky recomendando a leitura das obras de Ayn Rand, inclusive sugerindo por onde começar a ler a obra dessa autora, apresentando aí a proposição de que todos os defensores do liberalismo, do livre mercado, deveriam se interessar pelo estudo da obra de Ayn Rand. É interessante a presença objetivista aqui no nosso Instituto Liberal hoje, ela é significativa. A gente tem o Rachevsky, tem o Instituto Líderes do Amanhã, que tem muitos objetivistas lá dentro, que nos oferecem artigos sobre essa perspectiva liberal, que evidentemente é uma entre tantas outras, mas é uma perspectiva liberal que merece ser ouvida no nosso Instituto, que tem uma representação nos movimentos liberais mundo afora. Mas mudando de personagem, nós fechamos essa lista de personagens com mais um artigo da série A Sabedoria do João Luiz Mauad, desta vez A Sabedoria de Ronald Reagan. Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, aliado de Margaret Thatcher, sobre quem acabamos de falar, foi eleito pelo Partido Republicano defendendo a pauta do conservadorismo dos Estados Unidos, defendendo uma pauta de liberdade individual, uma pauta de retração da dimensão do tamanho do Estado, defendendo uma pauta de um Estado menos intrusivo na vida das pessoas e um governo que governe menos, que tenha menos intromissão nos diversos aspectos da existência humana. Então, Mauad traz uma série de citações de Reagan, como ele mesmo confessa, uma tarefa difícil de fazer essa seleção, porque o Reagan era um grande frasista. E nós fechamos a nossa lista de artigos do IL Flash de hoje com um texto da página Liberalismo Brazuca sobre um assunto que foi suscitado nos últimos dias, que é a tragédia da fome, do Holodomor na Ucrânia. Stalin genocida, a verdade sobre a tragédia na Ucrânia. É um artigo também da página Liberalismo Brazuca. Diz o texto que o resultado do fracasso das fazendas do interior do continente asiático durante a dominação stalinista aumentou a pressão sobre as fazendas ucranianas de confisco de produção agrícola para o suprimento estatal. O Estado, precisando de recursos, aumentou a pressão sobre as fazendas ucranianas na falta desse material, na falta desses recursos. O confisco desses recursos visava 42% da população agrícola, da produção agrícola ucraniana, para abastecer toda a União Soviética, para vocês terem uma ideia da dimensão do negócio. Preferencialmente as grandes cidades que estavam sendo forçadas à industrialização e o exército. Porém, durante campanhas de confisco, o objetivo de coleta do exército não chegou a 39% do esperado pelo governo de Moscou, porque muitos fazendeiros migraram para cidades em busca de melhores condições, além de haver a resistência de muitos que trabalharam para conceder o confisco aos agentes, que a princípio não se esforçavam para confiscar, já que viam que muita gente não tinha nem comida para continuar a trabalhar. Foi nesse contexto que Joseph Stalin, o temível ditador da União Soviética, proclamou uma lei que visava punir camponeses e agentes do Estado que não colaborassem com o confisco dos recursos da produção agrícola ucraniana, o que puniu mais 100 mil ucranianos com o envio aos gulags, os famosos campos de concentração stalinistas, e decidiu fazer uso da fome como uma espécie de lição aos ucranianos ao optar pelo confisco absoluto da produção agrícola pela não colaboração ao governo soviético, unida a uma restrição de mobilidade, proibindo ucranianos de saírem da região enquanto a produção agrícola nacional não fosse restabelecida. O resultado desse cenário, descrito detalhadamente pelo artigo da página Liberalismo Brazuca, foi um genocídio, um morticínio na Ucrânia provocado pela ditadura comunista de Joseph Stalin na União Soviética. Que nunca esqueçamos, que sempre nos lembremos dos horrores perpetrados por esses regimes totalitários. Não importa a cor
não importa a ideologia com a qual justificavam esses regimes. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.